Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada a todos vocês que estão ouvindo esse vídeo. Aqui quem fala é o Super Bra. E sim, eu vim contar a história de um Jorge Amado. Mas essa edição de Jorge Amados, diferente de todas as outras edições que eu faço, ela é uma edição especial. Porque é um caso real, todos são reais, mas esse é muito mais real porque aconteceu comigo, né? Então é extremamente pesado. É algo que está se desdobrando na minha vida. E foi algo muito triste que aconteceu comigo. Mas enfim, vamos lá. Eu fiquei pensando por onde eu começaria a contar essa história. E muitas coisas me vieram à mente, muitas mesmo. Começar pela parte onde tudo começou dando errado. Começar pela parte onde tudo explodiu. Começar pela parte das confusões. Mas eu acho que a melhor parte é começar pelo começo. Então vamos ao começo. Para quem não conhece meu canal e vê ele de primeira, a pessoa pode pensar que é um canal pequeno do YouTube com menos de 100 inscritos, né? De algum principiante. Mas não. Na verdade, ele é um canal que tem muita história. Por mais que ele já esteja na sua terceira forma, né? O meu canal, na verdade, o primeiro, ele tem mais de 1.000 inscritos. Bem mais. Só que algumas coisas aconteceram que me levaram a chegar nesse terceiro canal. Mas vamos começar contando a história do início, então. Bom, quando eu criei o meu canal, a minha ideia principal era falar das coisas que eu não concordo, né? E também das coisas que eu concordo e da minha visão de mundo. E quando eu criei o meu canal, por algum motivo que eu ainda não sei, as pessoas começaram a gostar dele, né? Muitas pessoas começaram a se identificar. E eu fui crescendo e ganhando meus inscritos e fui me animando para continuar seguindo no YouTube, né? Que é algo muito difícil, né? Querendo ou não, é algo que às vezes é meio desanimador, mas eu fui continuando. E conforme o meu canal foi crescendo, eu fui ganhando trânsito, né? No que a gente chama de bolha Jorge, ou bolha dos esquisos, e também algumas partes da esgotosfera, né? Eu comecei a ganhar trânsito, comecei a ganhar relevância nesse meio. E conforme meu canal ia crescendo, eu ia conhecendo mais pessoas, né? E fui fazendo muitos collabs, né? Algumas dessas pessoas hoje em dia não estão falando comigo, por alguns motivos, né? Outras ainda falam, outras meio que se afastaram por condições normais, a gente só parou de conversar, eu parei de produzir um conteúdo que tivesse no nicho dessas pessoas, alguma coisa assim do gênero, né? Mas eu fui ganhando tamanho. E quando eu ganhei relevância e tamanho, eu que na época tava me identificando bastante com a causa nacionalista, tava fazendo alguns vídeos favoráveis, alguma coisa assim. Eu conheci um homem, né, que se chamava Thiago Saquarema, né? Um amigo do canal Super Bra, do primeiro canal, né? E a gente fez alguns vídeos e algumas coisas juntos, né? E conforme a gente foi fazendo esses vídeos, uma pessoa, né, se inscreveu no meu canal, um inscrito novo, e esse inscrito era o Ziraldo, né? O Ziraldo se inscreveu no canal Super Bra, no primeiro canal Super Bra. E de todos os inscritos do canal Super Bra, o Ziraldo era o mais engajado, né? O Ziraldo comentava em todos os vídeos, o Ziraldo tava sempre lá, o Ziraldo sempre deixava like, o Ziraldo, ele sempre tava comigo, cara. Não interessava o que acontecia. Os vídeos que iam mal, pegava pouca view, o Ziraldo tava lá, muitas vezes concordando com o que eu falava. O Ziraldo gostava muito de mim, ele era muito apegado à minha pessoa, né? A pessoa Super Bra, no primeiro canal, né? Mas as coisas foram mudando, as condições, tudo foi acontecendo na minha vida. Eu comecei a me dedicar a outros projetos e deixei o canal Super Bra um pouco de lado, né? Por inúmeros motivos. Só que de repente chegou um dia onde um amigo meu, né? Um amigo aí muito querido, não vou citar o nome dele porque ele é uma pessoa muito reclusa, né? Ele me deu a ideia de começar a fazer lives, né? Live streams. E eu adorei a ideia, cara, porque é algo que eu sempre quis fazer, é algo que eu sempre gostei, né? Mas como vocês percebem, até hoje eu não mostro meu rosto, né? E esse anonimato não é porque muitas pessoas acreditam nisso, né? Que eu me escondo atrás da máscara para poder ofender os outros, né? Sem estar com o meu rosto ali. Mas não é por motivos pessoais. Mas logo, né? Esse anonimato aí tá com data marcada para terminar, né? Quando eu concluir alguns projetos aí na minha vida, eu ver que dá, aí eu vou começar a mostrar o rosto,
Mas é algo que eu resguardo a mim, né? Mas sempre também me mantive na honestidade de nunca fazer coisas com as pessoas que eu não gostaria de fizessem comigo, né? Pelo menos em quase todos os casos, né? Enfim, continuando. E surgiu essa ideia, eu adorei a ideia e a gente partiu para essa empreitada de fazer lives. Só que eu tive que largar o primeiro canal Superbra, porque era impossível que eu continuasse naquele canal, porque aquele canal ele estava extremamente prejudicado pelo YouTube. Porque, como naquela altura eu já tinha postado muitos vídeos que deram problema com strike, outros que deram problema com direitos autorais, acabou que o YouTube falou, ó, é impossível monetizar o seu canal. Então a gente foi lá e batalhou e foi lá e criou outro canal do zero. E fomos à luta, né? Enfim, e como eu tinha algum trânsito na bolha, né? Algum trânsito no meio, eu resolvi, né, usar da ajuda das pessoas que eu já conhecia, né? Usar ali o meu networking que eu tinha para fazer o canal crescer, para fazer o canal ganhar novos inscritos, obviamente, e também as pessoas saberem, meus inscritos antigos que tinham ficado no canal antigo, que eu, não, ainda tô vivo, ainda tô fazendo live, ainda tô aqui, entendeu? Não acabou não, tô por aqui, tá bom? E deu tudo certo, cara. Incrivelmente deu tudo certo. Como streamer, por mais que as pessoas brinquem, né, tal, mas eu acho que eu sou um streamer que, pro número de pessoas que estão inscritas no canais e pro público que eu tenho, eu acho que eu sou muito bem sucedido. Até na baixa, na baixa, assim, que eu tava, ainda acho que eu sou muito bem sucedido, né? Então, sim, eu fui muito feliz como streamer. Eu acho que eu tenho algum carisma aí pra entregar pra galera, né? Enfim, e dentre esses inscritos antigos que estavam no canal Superbra antigo, o Ziraldo veio no bolo, né? O Ziraldo, como sempre, com toda a sua fidelidade, ele veio no bolo. E o Ziraldo, ele como uma pessoa muito, né, muito generosa, né? O Ziraldo sempre me doava, né? O donate dele era comum nas lives, né? Tanto que o Ziraldo comprou um mod dele no canal, o Ziraldo entrou no grupo do Discord e tudo mais, né? Então o Ziraldo era um cara que tinha muito trânsito dentro do canal Superbra. Só que o Ziraldo, diferente dos outros inscritos do canal Superbra, ele tinha algumas ideias, alguns ideais políticos, um tanto quanto diferentes, né? Diferenciados. Os inscritos do canal Superbra que estão vendo esse vídeo podem atestar, né? Que o Ziraldo, ele era um rapaz que defendia certos atos, né? Contraditórios contra pessoas, né, da etnia caucasiana, né, por assim dizer. Atos contraditórios estes que chamaram a atenção do público do canal Superbra e também a minha atenção, né, que nos levaram a fazer muitas diversas brincadeiras, né, com o Ziraldo. Mas o Ziraldo parecia gostar das brincadeiras e todos os dias voltava às lives, né, sem que ninguém forçasse ele a voltar às lives, né. Isso nunca aconteceu. Nunca teve nada disso de forçarem o Ziraldo a voltar às lives, né? Enfim. De repente, né? Chegou um dia onde o nosso amigo Ziraldo, ele chegou com uma história um tanto quanto diferente, né? Pra gente. Né? Uma história diferente meu Deus. Twitch. Twitch, porque naquele dia eu estava fazendo live na Twitch, porque eu tinha assistido um filme com os meus inscritos, né? E o Ziraldo, um desses inscritos muito fiel, também estava lá. E depois do filme eu comecei a jogar, lembro até hoje, eu estava jogando o jogo Príncipe da Pérsia, muito divertido. E o Ziraldo chegou com uma história nova dele, né? Das muitas histórias que o Ziraldo tinha, que nos faziam rir a beça. Ele chegou contando uma história do envolvimento dele com uma indígena, né? Esta indígena, que no momento eu irei ocultar o nome, né, por motivos óbvios, mas uma indígena que ficou muito famosa nas mídias sociais. Né? Então, os senhores terão que pesquisar aí para saber quem é indígena. Mas o Geraldo chegou contando essa história pra gente, né? Nesta live que eu fiz na Twitch. E ele contou a história dele com uma indígena. E caso as pessoas não saibam, né? O Ziraldo, ele contou numa live pública uma história, né? Que ele queria, por algum motivo, que fosse privada. Mas ele não entendeu que a live era pública. Na cabeça dele, a história ia se manter no anonimato. Caso que, obviamente, não aconteceu. No dia seguinte, os meus inscritos já estavam comentando sobre a história na minha live. E alguns inscritos iriam saber. E eu, Superbra, como sou um bom vendedor de histórias, resolvi contar a história do Ziraldo, né? Contei a história do Ziraldo por alguns donates. O Ziraldo, nesse fatídico dia,
ficou um tanto quanto chateado, né? Ele ficou muito triste e até fez uma ameaça muito grave, que também, né, para poupar o Ziraldo, não irei contar aqui porque o Ziraldo é um inscrito muito fiel do canal Superbra, né? Então não irei contar o que o Ziraldo falou naquele dia, mas isso me provocou uma ira, né? Uma ira muito grande, porque eu sabia que aquilo era algo muito errado de se dizer e algo muito errado de se brincar, né? Mas tudo bem. Após esse dia, a minha relação com o Ziraldo começou a decair um pouco, né? A minha relação, que era muito boa com o Ziraldo, começou a decair um pouco. E ela foi decaindo dia após dia, né? E o nosso amigo Ziraldo, ele teve uma infância muito sofrida também. Então talvez isso justifique certos comportamentos, né? Já explicando para os inscritos do meu canal, que já estão com muita raiva do Ziraldo, né? Que é um inscrito aí muito fiel do canal Superbra. Não fiquem bravos, porque o Ziraldo teve uma infância muito sofrida. A gente não pode esquecer que o Ziraldo já apanhou de barra de ferro da mãe na infância, e isso é algo desprezível, algo deplorável, né? Isso, para caso vocês não saibam, foi contado numa live pública, tudo bem? Pela boca do próprio Ziraldo, que novamente nunca foi forçado a entrar em nenhuma live do Superbra, né? Enfim, então só adiantando aí para os nossos queridos novos ouvintes aí, né? Então, para que vocês fiquem cientes. E o Ziraldo também, dentro dessa sua infância arrasadora, também teve sua cabeça mergulhada no vaso da própria casa, né? Então, para vocês verem como a família do Ziraldo é uma família funcional, né? Enfim, muito triste a infância do Ziraldo, que cresceu aí sendo humilhado dentro da própria casa. Eu, com certeza, não gostaria de estar na pele do Ziraldo, mas, né, tudo bem. Essas coisas acontecem, né? Pobre do Ziraldo. Enfim, mas o tempo foi passando no canal Superbra e as coisas foram mudando. Até que em determinado momento, uma pessoa nova entrou lá no canal, um inscrito novo, né? Esse inscrito, que eu também pouparei, né, do escárnio, que pode ser cometido por algumas outras pessoas mal intencionadas. Ele era um cara que tinha um costume muito negativo, né, de provocar inúmeras tretas. E ele tinha um hiperfoco numa pessoa muito famosa do nosso meio, uma pessoa que as pessoas que estão vendo esse vídeo com certeza conhecem, que é o Hernani Carreira. Ele tinha um hiperfoco colossal, por muitas vezes a gente até zoava ele sobre isso. E ele costumava vir trazer histórias do Hernani Carreira, vir falar como ele estava chato na minha live. E eu entrei no embalo da zoeira e comecei a zoar o próprio Hernani Carreira, né? Como os senhores não sabem, ou talvez tenham esquecido, o Hernani Carreira um dia já me zoou forte na live dele, né? E eu nunca liguei, porque pra mim sempre foi uma zoeira de ambos os lados, né? Uma zoeira saudável, né? Pelo menos na minha visão, sempre foi uma zoeira saudável. E eu ficava zoando o Hernani Carreira junto com essa pessoa que entrou no meu canal. A gente adorava zoar ele, era uma brincadeira que a gente fazia diariamente, né? Só que parece que algumas pessoas que seguem o Hernani Carreira não gostavam das brincadeiras que eram feitas lá com ele, né? E começaram a jogar esses boatos dentro do círculo lá de amigos do Hernani Carreira. Enfim. E logo vocês vão entender o que isso tem a ver com o Ziraldo, tá? Vocês aí que não estão entendendo nada, né? Essa pessoa ficava todo santo dia contando histórias do Hernani Carreira, né? Chegou uma hora que deu no saco, mas a gente continuou aturando a presença dele lá no canal. Ele era muito chato às vezes, mas a gente continuou aturando lá a presença dele. E eu continuei zoando o Hernani Carreira, porque pra mim aquilo lá era uma zoeira entre streamers. Ele me zoava por ser pequeno, eu zoava ele por outros inúmeros motivos, que eu não vou falar agora também pra evitar mais conflitos, né? E a coisa foi seguindo, né? A coisa foi seguindo do jeito que tava, né? A brincadeira foi pegando, né? E tudo corria bem, até que determinado momento teve um quebra, né? Aonde eu, Superbra, invadi uma live do nosso querido amigo Hernani Carreira. E nessa invasão, que foi feita com inúmeros inscritos, na verdade foi, no dia eu acho que foi só 12 caras que estavam vendo minha live, mas eles invadiram lá, comentando e zoando. O Hernani não gostou muito, ele ficou um pouco chateado, né, com os comentários lá que aconteceram na live dele. Comentários esses que eram tipo, Superbra é melhor que Hernani. Mas tudo bem, né, o Hernani não gostou, ele ficou um pouco chateado com isso. Enfim. Eu, Superbra, na hora nem saquei que ele ficou chateado, né. Mais pra frente, naquele mesmo dia, naquela mesma live, um acontecimento muito engraçado, né, aconteceu. Com um amigo nosso do canal, esse sim que eu vou citar o nome, porque até hoje tá no canal, até hoje participa das lives, o Gordinho Cast se meteu num golpe
né? Inclusive, estou pensando seriamente em deixar o link deste vídeo na descrição, né, deste meu vídeo, para que sirva como prova de tudo que eu estou falando, para continuar testando as coisas que eu estou falando, né? Ele caiu num golpe do Badu, enfim, é um pouco engraçado, mas ele caiu num golpe do Badu, e nesse golpe que ele caiu do Badu, ele, ele foi escamado por pessoas da Paraíba. Enfim, e eu, né, na intenção de ajudar o nosso amigo gordinho, resolvi compartilhar a live no canal do Hernani. Né? Compartilhar a live não, compartilhar o vídeo no canal do Hernani. Então eu liguei pra ele, expliquei toda a situação. Eu obviamente achei a situação engraçada, mas eu também tava com a intenção de ajudar o nosso amigo gordinho, né, que é o inscrito do canal. Enfim, nessa minha intenção de ajudar o Hernani, ajudar o gordinho, o Hernani parece não ter entendido muito legal, né? E lá ele deu um discurso lá de que não queria mais ser meu amigo, né? Até falou que as portas estavam fechadas e não sei o que mais, enfim. Ele deu esse discurso que eu já fiquei um pouco chateado, porque eu, caramba, né? Fiz brincando, né? Mas também com a intenção real de ajudar a pessoa que tinha sido golpeada, né? Enfim. Mas ele não gostou. Enfim, a gente resolveu, mas com uma rusga aí nesse meio, né? E essa pessoa que já não gostava do Hernani talvez viu a oportunidade de ficar continuando xingando ele no meu canal, né? Mas enfim, continuando toda a história. As lives foram acontecendo, tudo mais, né? E essa pessoa que não gostava de ninguém, né? Vivia xingando todo mundo no meu canal, né? Ela continuava lá enchendo o saco. E chegou um fatídico dia que eu entrei no canal, no grupo do Discord do Diego Belnizan, sim. Me doaram R$8, eu entrei no grupo do Discord. E as coisas que eu fiz lá, né? Talvez o Belnizan não tenha gostado, o Diego Belnizan ficou um pouco chateado, né? Essas coisas foram, tipo, eu fiquei buzinando lá, apertando os barulhinhos, os efeitos lá do Discord. Lá ficava apertando esses efeitos do Discord e tudo mais. E ficava enchendo lá o saco do Belnizan durante a live dele, atrapalhando a live dele, né? De uma forma chata, mas sem causar mal a ninguém. Pelo menos era o que eu pensava, né? E no outro dia também, se eu não me engano, eu mandei uma copy pasta lá no server dele, né? Mandei uma copy pasta lá no servidor dele. Sim, a copy pasta do Twink, do Fanboy, que foi comido lá pelos amigos no Réveillon, ou alguma coisa assim, no Natal, fui eu que fiz. Então se você viu ela em algum lugar, fui eu que fiz. O Belnizan não gostou nada disso, ficou muito enfurecido, né? Na época até me tiraram do servidor, eu fui expulso de lá, né? E naquela noite eu resolvi abrir a fatídica live, né? Onde o nosso querido amigo Ziraldo cometeu algo que, né, me deixou muito, muito ferrado. Então vamos lá. Por que eu contei dessas duas confusões? Porque eu, Superbra, eu sou um cara muito brincalhão, eu gosto de zoeira, eu gosto de tirar um barato, né? Mas nessa brincadeira que eu faço, eu nunca prejudico as pessoas, né? O Hernani, nem o Diego Belnizan, eu não prejudiquei esses caras em nenhuma forma, não doxei eles, não... Imagino eu que eu também não causei nenhum mal emocional extremamente grave. Lembrei, também teve a vez que eu invadi o NVP junto com o Lex, né? Também teve esse dia. Mas todas essas brincadeiras que eu fiz, eu não causei nenhum mal grave, alguma coisa assim. Eles podem atestar isso, né? Pelo menos é o que eu sei. Mas eu abri essa live dia de sábado. E quando eu abri essa live, eu lembro que eu falei alguma coisa da mãe do Belnizan, né? Eu já falei com ele no off, pedi perdão e tudo mais. Mas essa coisa foi tirada de contexto por essa pessoa que adora, né, tirar as coisas de contexto. Porque no momento que eu falei, eu dei o seguinte exemplo, né? O Belnizan, não sei se os senhores sabem, ele tem a mãe adoentada. Então, bom, enfim, não sei se ela continua doente, mas se ela estiver melhoras e tudo mais. E o Belnizan fazia lives pra arrecadar dinheiro pro tratamento da mãe, pelo que eu entendi, tá? Eu não sou nenhum expert. Eu, dentro da minha zoeira, falei, pô, vou inventar que a minha mãe tá doente. E aí eu vou ganhar mais dinheiro, vou ganhar mais donate. Essa pessoa provavelmente levou a seguinte coisa pro Belnizan, que eu estava falando que o Belnizan estava inventando que a mãe estava doente. Isso é uma mentira, tá? Enfim, eu não usei isso pra zoar, não insinuei isso, né? E se ficou parecendo isso, não foi nada disso, tá? Eu nunca faria isso, porque mãe é um negócio sério, mãe todo mundo tem, quem tem mãe que ama e os caramba, pô, tem que aproveitar a mãe. Então eu não fiz isso, né? Mas enfim, eu criei rusgas, né, com essas pessoas, e por isso que eu tô contando essa história.
Porque no fatídico dia, né, onde o Ziraldo cometeu o crime, né, que ele cometeu pra cima de mim, nesse fatídico dia, eu tive um problema, né? Eu já estava com esses problemas com o Belnizan e tudo mais. E acabou que no momento que o Ziraldo foi lá, que de novo, é uma pessoa aficionada por mim, teve uma infância difícil e tudo mais, ele foi lá e enviou um vídeo na minha live, né? Ele enviou um live pix pra mim de R$ 5, pedindo pra eu reagir um vídeo, né? Eu, Super Bra, obviamente, sempre pago os donates dos meus inscritos, fui lá reagir esse vídeo, né? Quando eu fui reagir esse vídeo, eu me deparei com algo aterrador, né? Eu vi os meus dados, meu rosto, né? Ou seja, caso os senhores não saibam, né? Os nossos dados, né? Como por exemplo CPF, como por exemplo RG, esses dados, eles são nossos, né? E eles não devem ser divulgados à toa, né? Então não foi só uma brincadeira de mostrar o meu rosto, foi muito pior. Foi uma brincadeira de literalmente me doxar, mostrar os meus dados para pessoas estranhas na internet. Foi essa brincadeira que o Ziraldo fez. Que na cabeça dele talvez tenha sido engraçada, né? Talvez na cabeça dele ele estava conseguindo a vingança por tudo que eu supostamente causei na vida dele. E de novo, eu nunca forcei o Ziraldo a participar das minhas lives. A única coisa que eu fazia era convidar ele às vezes. Mas forçar, bom, vai ser difícil ele provar que eu forcei ele a participar das minhas lives. Mas sim, o Ziraldo foi lá e fez isso. E não só os meus dados, como dados, né, dos meus familiares, né, da minha irmã, né, e foto e tudo mais. O Ziraldo fez isso, né. Enfim, o Ziraldo acabou fazendo esse crime, né, caso ele não saiba, isso é um crime. E no momento ali, eu que tava cheio de inimigos, resolvi fechar a live. E por algum tempo eu fiquei me questionando quem teria feito aquilo, né, quem teria feito aquela coisa, com a live já privada, né, e com o canal também já privado. Eu fiquei me questionando quem teria feito aquilo. O Ziraldo, que era um inscrito próximo do canal Super Bra, um inscrito muito fiel do canal Super Bra, ele participava das calls, né, das calls urgentes que eu convocava. Como ninguém mais era confiável naquele momento, a gente criou outro grupo, só com os inscritos fiéis, e nós cometemos a tolice de acreditar que o Ziraldo era um desses inscritos, né. Então o Ziraldo estava naquele grupo, ele participava das causas, ele falava com a gente e tudo mais, ele acusava pessoas. Naquele momento o Ziraldo ele estava com o monopólio da verdade nas mãos, porque ele tinha feito algo, a gente estava longe de suspeitar dele, e para piorar tudo, né, haviam pessoas, né, que nós agora já sabemos que foi o Ziraldo, que estavam postando vídeos, né, na internet, me acusando de coisas que eu não sou, como por exemplo, nachista, fascista, racista e tudo mais, usando cortes da minha live tirados de contexto. Hoje a gente já sabe que essa pessoa era o Ziraldo, tá? Mas naquele momento a gente não sabia daquilo, né? Enfim, eu Super Bra tentei deixar a poeira baixar. Naquele momento eu tava convicto de, ok, vou parar de fazer lives. Não tem por que eu continuar fazendo lives, né? Se a live virou isso, não tem graça, né? Esse tipo de brincadeira, eu não faria isso com ninguém. Né, então, não queria que isso continuasse acontecendo na minha live, eu não queria que virasse essa bagunça. Até porque os meus familiares, eles sabem do que eu faço na internet, né? Alguns deles concordam, outros discordam, alguns deles veem isso como algo estranho, mas eles sabem do que eu faço na internet, né? E nunca foi algo que foi dificultoso para minha família de aceitar, né? Mas eu não queria envolver eles nisso porque meus familiares não têm nada a ver, eles não são pessoas que se lançaram a vida pública, eles são pessoas normais. E sim, é vida pública, por mais que seja vida pública de alguém que não tem visualização nenhuma, é uma vida pública, tá? Enfim. Então eu não queria isso para minha família, eu só queria ficar tranquilo, né, e não expor minha família a esse perigo. Então por isso que eu decidi privar o canal, né, e fui viver minha vida tranquilo. Também era um momento de mudança na minha vida, tinha acabado de perder um ente muito querido, tava começando um relacionamento e tudo mais. Um relacionamento este com uma pessoa que o Ziraldo também é obcecado, inclusive talvez isso causou um pouco de raiva no nosso amigo Ziraldo, ele não entendeu legal, mas isso é papo para outro dia, para outro momento. Enfim, as coisas estavam mudando na minha vida, eu só decidi ficar quieto, ficar na minha. Passados alguns dias, né, um inscrito do canal Super Bra, ele mandou alguns áudios meus, combinando uma coisa que eu fiz que hoje, vendo com mais clareza, eu sei que foi algo que não foi legal, sei que foi algo que foi errado, né, com um inscrito meu. Ele mostrou esses áudios pro seu Hernani. Quando ele mostrou esses áudios, nós rapidamente assumimos que ele era o principal suspeito. E aí veio o meu racha completo com o seu Hernani,
porque ele quis fazer uma live, naquela altura era Dossiê Super Bra, ele tava chamando daquilo. Eu fiquei muito chateado, porque eu já tinha contado pra ele que eu tinha sido doxado e tudo mais, então era um momento que eu tava muito, muito zoado na internet, não queria aparecer, queria ficar tranquilo na minha. E como eu disse, ele poderia ter vindo falar comigo no off, né? Poderia ter chegado e conversado comigo no off, né? Enfim, explicado a situação, me mostrado os áudios, perguntado o motivo, eu ia ter explicado pra ele numa boa. Só que aquele não era o momento de fazer aquilo. Ele sabia que eu estava doxado, eu tinha contado pra ele. Então foi um vacilo muito grande ele dele. Bom, foi um grande vacilo mesmo, porque me zoou muito, né? Não era hora de fazer dossiê. Porque, de novo, naquela altura eu não sabia de onde estava vindo, eu não sabia quantas pessoas eram, eu não sabia se era um grupo, eu não sabia se era alguém com muito poder, um político, alguma coisa do gênero me atacando. Eu não sabia se tinha denúncia correndo contra mim, porque diziam as más línguas que tinha denúncia e tudo mais. Então eu não sabia de nada, eu não sabia o que estava acontecendo, entendeu? Eu não sabia. Então aquela era a pior hora para ele fazer aquilo, né? Aquilo ali foi muito fora de contexto, né? Enfim, porque eu, Super Brabo, pelo menos, vi o Hernani como um amigo, né? E acreditava naquela altura que, pô, sei lá, ele não vai me ferrar nesse nível. Porque se fosse o contrário, eu obviamente nunca faria isso, né? Eu iria ter falado com ele no off primeiro, assim como qualquer pessoa que eu conheço na internet. Eu teria conversado no off antes de fazer dossiê, não sei quem, né? Mas tudo bem. Continuando. O nosso amigo Hernani fez isso, né? A gente já conversou, tudo mais, as coisas estão meio esclarecidas entre a gente, então, pelo amor de Deus, né? Mas ele fez isso, ele escutou esses áudios que foram mandados por esse inscrito do meu canal, e as suspeitas caíram todas sobre esse inscrito, e a gente ficou acreditando muito que tinha sido ele, por muito tempo, e isso gerou o meu afastamento completo do YouTube. Naquele dia eu decidi apagar o meu canal, porque eu tive muito medo pelos meus familiares, como eu disse. Se áudios desse cunho estão sendo enviados, né, nesse canal, o que mais essa pessoa poderia enviar, né? Mais pra frente, já que ela tinha posse dos meus dados. Tem, né? Enfim. Então eu fiquei muito assustado e decidi parar, sumir do YouTube. Eu fui lá e apaguei meu canal de quase 1.000 inscritos, né? 1.000 inscritos que, porra, foram os 1.000 inscritos mais sofridos que eu tive. Porque por mais que foram mais rápidos que no primeiro canal, é muito mais desgastante você ter que fazer 6 horas de live, 7 horas de live. Muitas vezes eu já cheguei a fazer 10 horas de live, até mais que isso. É muito desgastante você fazer isso, né? Todos os dias. Pra correr atrás dos 1.000 inscritos. É muito desgastante emocionalmente, em todos os sentidos. Então foram muito sofridos. Eu abri mão desse canal, porque naquele momento eu pensei mais no bem-estar dos meus familiares do que em canalzinho de YouTube, né? Enfim. Foi o que eu pensei ali naquela hora. Eu queria proteger a minha família, né? Enfim. Só que o tempo foi passando e eu, Super Bra, né, decidi voltar a fazer lives, porque é algo que eu gosto de fazer, eu realmente gosto muito de fazer lives. Decidi voltar então. E quando eu retornei com as minhas lives, a gente percebeu que o Ziraldo continuava agindo, né? Essa pessoa que postava os vídeos mal intencionados, né, tirados de contexto, me acusando de coisas que eu obviamente não sou, não compactuo. Essa pessoa continuava agindo. Só que nesse dia, o Ziraldo ele cometeu um erro grotesco, que foi tentar invadir o nosso Discord. A moderação, né, alguns inscritos que tem que ser parabenizados aí, Negative Creep, Gago, o próprio Matrix também, eles conseguiram identificar que o nosso amigo Ziraldo estava usando alguns links do nosso grupo para colocar pessoas, né? Então a gente percebeu isso e a gente agiu muito rápido para pegar o Ziraldo, né? A gente conseguiu identificar aí o que ele tinha feito. A gente conseguiu identificar ali pelo Discord como ele fazia, como ele agia, né? E ele colocava fakes no nosso grupo para me ameaçar, para ameaçar outros inscritos, para dizer que tinham denúncias, né, correndo contra mim em inúmeros lugares. O Ziraldo agia dessa forma, né? O Ziraldo, muito esperto, agia dessa forma. Então ele continuou fazendo isso e a gente descobriu, né, que foi ele o autor do meu dox, né? Enfim, o Ziraldo cometeu esse crime grave contra mim. Que pra mim torna ele um Jorge, né? Porque acho que você que tá vendo esse vídeo até aqui, você que é um cara do meio aí, você sabe, você deve saber melhor que ninguém, que dox é algo que só covardes fazem, dox é algo que só crianças fazem, né? Pessoas que não têm nenhum tipo de honra, nenhum tipo de decência. Então, dox é algo pra mocinhas, pra maricas, né?
Docs é algo pra Lacrawlers, né? Como o Verdade. Ziraldo costumava falar às vezes, né? Em algumas conversas que a gente tinha no grupo. Né? Enfim, grande Ziraldo, né? Grande Ziraldo. Enfim, o nosso amigo Ziraldo, né? Hoje está por aí, a gente não sabe onde o nosso amigo Ziraldo está. Mas ele é um Jorge amado. Se ele conseguiu o que ele queria, né? Atenção, né? Eu acho que ele conseguiu. Mas, enfim, de que jeito, né? Agindo dessa forma covarde, né? Enfim. Eu, Super Bra, admito que em alguns momentos talvez eu me cedi em algumas brincadeiras com o Ziraldo. Mas como ele sempre voltava depois, eu acredito que por isso eu continuava fazendo. Porque na minha cabeça ele tava voltando, então talvez ele, sei lá, gostasse daquilo por algum momento, por algum motivo estranho. E ele continuava voltando e a gente brincava com ele. E por muitas vezes também, momentos esses que talvez as pessoas de fora do canal, que só ficam sabendo de boatos, né? Ah, por muitos momentos o Ziraldo ele conversava, nós dávamos dicas pra ele, conselhos. Isso é algo que inscritos do canal Superbra podem atestar. A gente dava dica, conselho, a gente explicava tudo pra ele, a gente tentava dar dicas pra ele melhorar a autoestima dele, melhorar o físico dele. Como eu Superbra sempre costumei fazer com os meus inscritos, eu sempre dava dicas de exercício, de treino, de como tentar ser uma pessoa melhor. Né? Por mais que sim, tivesse aquele grande fundo de zoeiras que muitas pessoas aí não gostam, mas a gente sempre tentou ajudar o Ziraldo. Né? Por mais que talvez ele não seguiu nenhuma dessas dicas. Né? Enfim, senhores. O Ziraldo agora tá por aí à solta. Ele é um Jorge que tá à solta e é muito perigoso, muito estável. Então a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a dica que eu dou pra vocês se comportarem é: não tentem nenhuma represália pra cima do Ziraldo. Ele é um cara que tem muitos problemas. Como eu disse, a infância dele foi horrível. A namorada do Ziraldo traía e humilhava ele, a ex-namorada dele, traía e humilhava ele, né? Então é uma coisa muito triste. O Ziraldo teve uma infância horrível. A mãe dele batia nele com barra de ferro. O pai dele também batia nele. Mergulhava a cabeça dele na privada, a mãe dele. Então o Ziraldo é um cara que, pô, é muito esculachado, cara. Coitado do Ziraldo. Dá muita dó dele, cara. Porque ele é um cara que foi totalmente esculachado a vida toda, né? Então, por favor, peço que tenham caridade cristã. Né? Eu peço aos meus inscritos que tenham caridade cristã. Não façam nada, nenhum mal contra o Ziraldo, porque ele é uma pessoa que. Ele tá abaixo de vocês. Ele é uma pessoa que tem sérios problemas mentais. Problemas aí psicológicos. Inúmeras coisas. O Ziraldo, coitado, ele é um pobre coitado, gente. Então, não façam nenhum mal pra ele, tá? O Ziraldo é uma pessoa que não merece esse tipo de coisa, tá? Ele tem que ser visto como coitadinho que ele nasceu pra ser. Então, eu deixo esse recado pros meus inscritos. Você que tá vendo esse vídeo, que talvez esteja interessado no porquê que o Super Bra desapareceu, sei lá. É isso, caras. É isso que ocorreu, tá? A grande Ziraldo aí fez essa maldade comigo, tá bom? Então, você aí que gostava de mim, eu tô vivo ainda, eu voltei, né? Mais uma vez. Eu vi que algumas pessoas estavam até achando que eu tinha me churrascado. Não, cara, eu jamais faria isso, cara. Porra, pelo amor de Deus. Tô tranquilo, tô bem, tá? Voltei a fazer lives. Peço pra você que assista minhas lives, acompanhem, a gente faz muita zoeira. Eu costumo estar sempre fazendo gameplay também, react. O canal novo vai ter vídeos, esse canal atual vai ter vídeos. E tudo mais, cara. Vai voltar a ser como era antes, vídeo de opinião. Às vezes aconteceu alguma coisa importante, talvez eu faça até react, dependendo do vídeo, né? Geralmente reacts vão ser em live, mas dependendo do vídeo, se for um vídeo assim, mais longo, ou que necessite ali de uma explicação que não seja interrompida por donates, por superchat, vai ser isso que vai ocorrer, tá bom, galera? Enfim. Isso, eu acho que agora não tem mais muito o que adiantar pra vocês, tá? O Ziraldo é um maluco que tá solto, diferente dos Jorges aí que eu já contei as histórias, que estão presos, né? A gente fica mais seguro, senão já partiram dessa pra uma melhor. O Ziraldo ainda tá solto, né? Mas ele anda cometendo crimes cibernéticos por aí, né? Ele acha isso muito engraçado, ele acha muito engraçado assustar as pessoas. Talvez na cabeça dele ele tá fazendo algum bem pra ele mesmo, mas ele não tá, né? Eu só adianto que pro Ziraldo que isso vai fazer mais mal pra ele, cada vez mais mal, né? E só vai piorar a vida dele, tá? Porque as pessoas, elas não querem ser vítima disso. E as pessoas também não nasceram pra ficar sendo mijada na internet, né? Enfim.
Enfim, senhores, é isso. Ziraldo, um abraço pra você. Cara, eu te perdoo, tá bom? Então, eu te perdoo, tá? Eu não tenho raiva de você, eu não tenho ódio de você. Tá bom, Ziraldão? Fica aí em paz. Não pense que eu vou ter raiva mortal de você pro resto da minha vida, cara. Porque, ao contrário de você, cara, eu tenho uma vida muito boa, cara. Então, sei lá, eu não tenho por que ficar me esquentando com isso. Eu tenho uma mãe que me ama, nunca meteu minha cabeça no vaso. Meu pai também nunca me bateu de barra de ferro. Desculpa, não pode rir, né? Meu pai nunca me bateu de barra de ferro. Minha mãe nunca mergulhou minha cabeça no vaso. Minha mãe nunca me zoou durante a live. Ou bateu em mim durante a live, né? Que nem a mãe do Ziraldo fez uma vez com ele, né? Enfim, grande Ziraldo, né? O Ziraldo, ele participava muito das lives, né? Enfim. Então é isso, tá bom, Ziraldão? Espero que o senhor fique bem, tenha uma vida boa, tá? Espero que o senhor consiga se reconciliar com seus pais, que é algo importante, tá? É mesmo, Ziraldo. Minha namorada também nunca me traiu, cara. Porra, eu nunca fui corno. E ela nunca pediu pra abrir o relacionamento, cara. É bem humilhante isso aí, Ziraldo. Enfim. Mas tá bom, né, Ziraldo? A gente sabe como você é, né? Enfim, né? Enfim, Ziraldão, é isso, tá bom, cara? Espero que o senhor esteja bem, continue vivendo a sua vida, tá bom? E fique bem, tá bom, cara? Eu te perdoo, apesar de tudo, tá? Eu tenho caridade cristã aí com você, tá? Fica tranquilo, tá bom, cara? Eu espero que você possa se perdoar, né, Ziraldo? E também me perdoar. Né? Que a minha raiva por você já passou, cara. Agora eu só sinto pena. Tá bom, né? Chega, né? Enfim, senhores, é isso. Espero que os senhores tenham gostado. Esse foi o Jorge Amados Ziraldo. Foi um Jorge Amados mais curto, né? Gostaria de deixar alguns pedidos de desculpas para alguns inscritos antigos do canal Super Bra. Vocês querendo aceitar ou não, tá? Mas pedir perdão, né? Na verdade, não desculpa. Principalmente pro HDF, né? Homem de Ferro. Eu vou citar o nome dele. Enfim, você já sabe os motivos. Também pro Giovanni, tá? Você é um cara, menino 10, tá? Participado das lives, um inscrito muito gente boa. A gente adorava suas zoeiras, suas edits, tá bom, cara? E também pra um cara que, porra, eu acho que é um cara que merece também. Por mais que ele seja uma pessoa controversa e tudo mais. Que muitos não gostem, que muitos tenham raiva. Porque ele tem opiniões diferentes. Mas eu também sou um cara, acabei me tornando essa pessoa, né? Um pouco. Mas pedir desculpas, perdão pro Cogito, tá? Enfim, cara. Se você quiser aí, eu ainda posso assistir todo fim de semana, 2 fins de semana por mês, né? Foi combinado os filmes que você quiser lá, tá? Então, só chegar, só falar, tá? Porque eu acho que é bom a gente citar nomes. Eu antes não citava nomes. Durante o vídeo aí eu não pude citar nomes de muitos inscritos aí pra... Enfim, pra poupar vocês de qualquer tipo de hate, qualquer tipo de coisa, né? Mas agora eu resolvi citar, tá bom? Então, é só isso que eu queria dizer, tá? Perdão aí pra esses 3 inscritos. Independente do que aconteceu aí, espero que vocês possam me perdoar, né? Tenham a caridade cristã, ou só a caridade de me perdoar. Enfim, e é isso, tá bom, senhores? Com relação ao Hernani e o Belnizan, já foi conversado no off, tá? Não pode dizer que, pô, a gente é super amigos, vai fazer coisa junto e tudo mais. Acho que não. Mas, como eu falei, foi conversado no off, tá? As coisas estão resolvidas. Então, parem de ficar espalhando boatos, parem de ficar espalhando gracinha. E parem de ser leve e trás, tá bom? Tá bom, senhorzão? Tá bom? É muito feio isso que você faz, cara, tá? Enfim. E antes de sair falando por aí que... não sei o que, inventando suas mentiras... Entra lá no meu canal, cara. Vamos bater um papo, tá? Tá aberto pra você, tá? Se você quiser se explicar, se você quiser falar, tá aberto. Por mais que eu sei que você é meio covarde, eu acho que você também não vai voltar, tá bom? Leve atrás. Mas é isso, tá bom? Um forte abraço pra todos vocês. Eu, Super Bra, vou ficando por aqui. E lembre-se, senhores, Super Bra nunca morre. E tchau, tchau. Se inscreve aí, seu corno.